18h02. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. Lula, aos poucos, vai conseguindo apoio dos partidos para a PEC do estouro. TSE confirma a diplomação de Lula e Alckmin para o dia 12 de dezembro. Bolsonaro janta com apoiadores em Brasília. Deputado federal eleito pela Paraíba diz que não há outro remédio senão fazer oposição a Lula. Tragédia em BR, no Paraná, tem pelo menos 30 pessoas desaparecidas e o jogo de empurra começou. Dimas Covas pede demissão do Instituto Butantan em São Paulo após investigação sobre gastos. O Cidade em Revista vai destacar a política paraibana, os bastidores da política nacional, o cotidiano brasileiro, tudo no seu rádio, tablet, celular, computador, principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM.
18h07 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Lembra daquele filé à parmegiana do restaurante do Baixinho? Suculento, saboroso, com tempero na medida e que só de pensar enche a boca d'água. Pois esse filé voltou a ser servido em Campina Grande, nas antigas instalações do restaurante do Baixinho, onde tudo começou. Agora é o parmegiana do Marcondes. Marcondes era garçom no restaurante do Baixinho e agora está servindo o autêntico filé à parmegiana com serviço de delivery prático e rápido. Parmegiana do Marcondes, no antigo restaurante do Baixinho, Rua João 23, 101, bairro da Liberdade. Indo pela Assis Chateaubriand, é a primeira à direita após a Carajás. Parmegiana do Marcondes, delivery 99883-8777. 99883-8777. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Este ano estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3,
com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. 18 horas e 12 minutos na Paraíba, pontualmente 6h12 agora. Saudações, minha gente, minhas amigas, meus amigos. Outra vez o sincero desejo de uma feliz noite para todos. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. O ouvinte pergunta se eu estou acompanhando os jogos da Copa do Mundo. Estou sim, eu gosto de futebol. Eu me projetei mais no rádio com futebol. Foi, na realidade, onde vivi os melhores momentos da minha carreira de radialista. Viajei muito, conheci muita gente, conheci atletas, uns mais famosos, outros menos famosos. Vi muita gente boa jogar. Conheci todos os principais estádios de futebol do Brasil, saí do país graças ao futebol, gosto bastante, estou acompanhando sim. E vi agora há pouco a Argentina dar um show contra a Polônia no segundo tempo. Já havia jogado bem no primeiro tempo, quando o Messi perdeu um pênalti. No segundo tempo então, virou de tempo com o placar em branco e começou arrasando no segundo tempo, marcando um gol logo no comecinho. Deu realmente um show, vencendo a Polônia por 2-0. Vi o jogo da França contra a Tunísia. A Tunísia venceu a França, que já estava classificada. A exemplo do que acontece com o Brasil, botou o time reserva, depois mesclou, já estava classificada, né? A Tunísia acabou ficando fora da competição. E vi trechos, partes, momentos da partida do México contra a Arábia Saudita. O México venceu por 2-1, mas nesse grupo aí acabou que ficam classificados os europeus, né? O México cai fora, a Arábia também e tal. Tem os confrontos que vem aí pela frente e nós vamos acompanhar direitinho essa coisa para que fiquemos atualizados. É bom, mesmo quem não gosta muito de futebol, quando chega a Copa do Mundo, aí se empolga, aí vai acompanhando os jogos, todo mundo vira comentarista, não é? Amanhã nós teremos ao meio-dia Croácia e Bélgica, Canadá e Marrocos, e às 4 da tarde o Japão enfrenta a Espanha e a Costa Rica vai jogar com a Alemanha. Olha só, os dois aí lutando, né? Podem terminar, não sei como é que fica. É a primeira vez que haverá uma arbitragem feminina na Copa do Mundo, em uma Copa, começando com a participação de uma brasileira. Será a auxiliar número 1. O Brasil joga na sexta-feira contra a seleção de Camarões, na rodada 3 do seu grupo. E a Sérvia vai enfrentar a Suíça. O Brasil já anunciou que vai atuar com o time reserva nessa partida, uma vez que já está classificado. No sábado já começa essa outra fase, as oitavas de final, com a Holanda atuando contra os Estados Unidos e a Argentina, depois do resultado de hoje, vai atuar contra a Austrália. No domingo, ainda pelas oitavas de final, França e Polônia. A Polônia, mesmo perdendo para a Argentina, entrou no saldo naquela combinação. E a Inglaterra vai enfrentar a equipe do Senegal. Oitavas de final.
Segunda-feira, aí você vai ter aqueles confrontos, a partir daí ninguém sabe ainda, porque vai ser o primeiro do grupo E contra o segundo do F, e assim sucessivamente, até que nós conheçamos então todos os que vão participar dessa segunda fase da Copa do Mundo, que é disputada no Catar. Alguns brasileiros reclamando muito dos preços no Catar, das restrições que há, porque é um país muçulmano que tem suas regras muito diferentes das regras nossas aqui, mas é aquilo que eu digo, né? Vai quem quer, né, Wilson Siqueira? Quando você for sair do seu país para outra nação, procure saber quais são as regras daquele lugar para onde você quer ir. Você é que precisa se submeter às regras de lá. Ninguém está impondo que você vá. Vai sabendo. Quem vai sem consultar qual é a real situação, quando chega se estrepa. Então tem restrição à bebida alcoólica, tem restrição a determinados comportamentos. Já sabe, chega lá e quer aparecer, vai para a peia, vai para a cadeia, tem problema, pode ser deportado, pode ficar preso, e não tem esse negócio de apelar para Lula, nem para Bolsonaro, não existe isso lá não. As regras são as regras deles e acabou a história. Aliás, eu acho até que o Catar afrouxou muito as regras com o objetivo de receber pessoas do mundo todo, porque numa Copa do Mundo vai gente de tudo que é lugar. Alguns chegam lá e querem bagunçar, aí o couro come, como a gente diz por aqui. 6h18, em cima desse tema, abraçando a Bernadette Oliveira, Fefé Cavalcante, Lídio Meira e Djalma Neves, que eu vejo aqui que estão acompanhando pelo Facebook. A ouvinte pergunta se é muito difícil quando você chega no país para fazer os pagamentos e tal. Tudo tem regra. Ninguém vai sair aqui do Brasil sozinho. Normalmente numa Copa o pessoal vai em grupo, né? 4, 5, compra um pacote numa agência de viagens, e às vezes esse pacote engloba, além da passagem aérea, já a hospedagem, já o ingresso, tem uma série de normas. E tem aquelas pessoas que são mais desenroladas, que são rodadas, que são viajadas, que já deixaram o Brasil sozinhas e vão para qualquer lugar do mundo. Muita gente faz isso, sai, vai, chega lá, aluga carro e não tem esse negócio não, desenrola. O meu saudoso compadre João Márcio Moura já dizia que há uma linguagem universal. Qual é o idioma através do qual você desenrola qualquer coisa em qualquer lugar do mundo? É o inglês. Quem arranha o inglês, quem entende um pouco de inglês e que fala um pouco, em qualquer lugar do mundo onde chegue vai conseguir a comunicação. E quem não sabe uma palavra em inglês ou em outra língua que não seja a portuguesa, era o caso do meu compadre João Márcio Moura, ele utilizava uma outra técnica que é muito válida, principalmente em época de Copa do Mundo. Ele foi a algumas Copas, ele comprava nos camelôs 5, 6 camisas da seleção brasileira, dessas mais baratas, levava na bagagem, cada uma num saquinho. Teve viagem que ele levou 8, 10 camisas, e ele disse todas as vezes que saía do hotel para dar um giro na cidade onde ele estava, para fazer alguma compra, para ir se alimentar, procurar um restaurante, ele vestia uma camisa da seleção brasileira, que ele levava as dele para usar, de marca, né? E saía numa bolsinha, uma sacola, com outra dentro do saquinho, uma zerada daquelas do camelô. Ele disse que não dava 10 passos quando saía do hotel, que alguém já vinha abordá-lo, que via com a camisa da seleção brasileira, sabia que era brasileiro. E não faltava nada, porque o pessoal se encantava e queria a camisa, e ele acabava muitas vezes dando a camisa que levava na sacola, a camisinha do camelô, trocava muitas vezes por uma camiseta de outra seleção, mas ele disse que encontrava dezenas de brasileiros que moravam nesses países. Chegava o pessoal brasileiro e começava a festa, levava para casa, tinha comida, tinha tudo, não faltava nada, andava com ele de carro para lá e para cá, porque o brasileiro, quando está fora do Brasil, mora na Europa, nos Estados Unidos, seja lá onde for, na África, quando ele vê alguém do país, você acha bom, quer bater papo, quer se atualizar, quer contar um pouco da sua história, porque está fora do país e quer ouvir também aquela pessoa. E isso funciona. E tem a outra técnica que João Márcio Moura também usava, que é a técnica do
D de dado, a letra D, 2 vezes. Que técnica é essa? É o dedo para apontar e o dólar para pagar. Não tem problema em qualquer lugar do mundo. Aponta, alguém pega, você puxa o dólar, paga, a situação também está resolvida. E cuidado para não cair nos golpes, porque em tudo que é lugar do mundo tem os espertos, tem gente querendo lhe roubar. 6h22 agora. Meus amigos, aos poucos, de degrau em degrau, de grão em grão, o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, vai fechando os apoios, vai conseguindo apoios partidários na base da conversa, do cochicho e da articulação política. Ou vocês pensaram que isso não ia acontecer? Lembrem-se, eu disse aqui, Lula é macaco velho na política. Foi presidente 2 vezes, elegeu Dilma, dizem que mandava no governo Dilma, tem toda uma retaguarda que está ao seu lado, alguns de lado, outros na frente, outros atrás, e sabe fazer política, do jeito dele, do estilo dele, o modo PT de governar, o modo petista, para melhor entender, de governar, vai fazendo as articulações. Tudo na base da conversa, da negociação política. Hoje nós temos 20 e poucos ministérios aí com o Jair Bolsonaro. Lula vai para 33 ou 35. E por que ele faz isso? Porque ele quer abrigar esse povo que muitos estavam do lado de Bolsonaro e já saíram de perto do homem que perdeu a eleição e estão correndo para o lado de Lula. Governo, minha gente, qualquer que seja ele, atrai por gravidade. É como água de morro abaixo. Você já viu água subir morro? A não ser se for bombeada. Agora de morro abaixo ela vai sozinha, por gravidade. O governo atrai pessoas para o seu entorno por gravidade. E muitos dos que estiveram até agora fazendo juras de amor a Bolsonaro já estão fazendo juras de amor a Lula, em troca de ministério, em troca de cargos importantes pelos estados, outros cargos importantes que tem em Brasília, fora os ministérios, direção de estatais que existem, das mais importantes, onde tem muito, mas muito dinheiro mesmo, e tudo isso Lula sabe fazer. Então, Arthur Lira, que ontem estava jantando com Bolsonaro em Brasília, já começou a ser chamado de traidor. Mas me diga uma coisa, se Bolsonaro agora é um pau que não dá mais sombra, vocês acham que esse povo que só sabe ser governo vai ficar perto de Bolsonaro o tempo todo? Fica até enquanto Lula não der uma cantada, diretamente ou através de alguém, de um interlocutor qualquer. E é assim que vai acontecendo. Hoje, por exemplo, nesta quarta-feira, o Partido Progressista confirmou o apoio da bancada de senadores à aprovação da PEC do estouro, desde que com algumas adaptações no texto. Em nota divulgada pelo Partido Progressistas, os senadores decidiram apoiar a aprovação da proposta para que o valor do Auxílio Brasil, que vai voltar a ser chamado Bolsa Família, seja mantido em R$ 600 no ano que vem. A bancada do partido no Senado também se posicionou a favor de discutir e aprovar os R$ 150 que serão pagos a famílias que tenham crianças de até 6 anos de idade. Olha, vocês vão ouvir uma coisa agora e vão mentalizar para depois comprovar. Essa história de dar R$ 600 numa casa e mais 150 por cada bruguelo
menor de 6 anos de idade, sabem o que é que vai acontecer? Tem família que vai receber, 2 pessoas vão receber cada uma 600, aí já soma 1.200. Aí tem 3 meninos, cada um 150 mais 450. Então 1.200 mais 450 já vai para 1.650. Esse povo, alguém nessa casa vai querer trabalhar ganhando 1.200, trabalhar 20 ou 24 dias por mês, andando a pé, 1 hora para ir, outra para voltar, dando duro, cavando buraco, fazendo limpeza, faxina, pegando do pesado, como a gente diz, para ganhar 1.200, mas não vão querer de jeito nenhum. Ou seja, voltaremos a ter no Brasil milhões de pessoas na vagabundagem, esperando o dinheiro dos nossos impostos, sem querer mais dar um prego numa barra de sabão. Eu sei, não precisa me dizer que há pessoas que realmente necessitam, carecem, precisam de ajuda do governo. Mas essa posição, porque só se fala nisso, ninguém fala em outra coisa, é aprovar a PEC para pagar 600 e mais 150 por cada menino de 6 anos abaixo. Isso vai criar, já está na expectativa, uma casta de vagabundos nesse Brasil. Você não vai encontrar mais ninguém para limpar um jardim, para fazer uma faxina em sua casa, para podar uma árvore. Não vai encontrar mais ninguém. A vagabundagem vai reinar nesse país. Mas como eu estava dizendo, o Partido Progressista disse que está tudo tranquilo. Vamos aprovar por 1 ano aí a PEC, não por 4 anos, como o governo quer, etc. e tal. Mas por enquanto a gente fica na expectativa. E além do Partido Progressista, Milena está me ligando aqui, mas eu não tenho condição de atender, porque está na hora do programa, não é? Além do Progressistas, tem mais bancadas correndo para apoiar Lula. O PSD, de Gilberto Kassab, que é o partido do presidente do Senado e do Congresso, o Rodrigo Pacheco, né? Está reunindo sua bancada. Nesse instante o pessoal está reunido para discutir a PEC. Discutir a PEC é discutir as bocas que vão pegar, entenderam, né? Tem o senador Otto Alencar, aquele menininho bom lá da Bahia, que é também um dos principais entusiastas do apoio do seu partido a Lula, a apoiar tudo. E o Republicanos decidiu, por unanimidade, atuar na próxima legislatura de forma independente, mas sem se negar ao diálogo e à colaboração. Isso é um menor, vocês entenderam, né? Olha, o senador, o deputado, ele diz assim: eu serei independente, eu vou fazer um trabalho independente, que aquele ali, ele não quer estar no bolo do partido, ele quer entrar sozinho na negociação. Iremar Silva, Paulo Malafaia, agora está pedindo intervenção das Forças Armadas. Meu amigo, Malafaia está querendo que Lula chame também para bater um papo, para trocar uma ideia. Vocês estão nessa conversa? Vocês estão acreditando nessas coisas? Esqueçam isso. Então, os partidos estão indo por gravidade para apoiar Lula, naturalmente, em troca de ministérios, em troca da manutenção do orçamento secreto, que Lula tanto criticou durante a campanha, vai continuar, porque o Congresso assim quer, assim deseja, e em troca também da reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado e do Arthur Lira na Câmara. Ou negocia ou não governa, e Lula sabe disso. E mais, Lula e o Partido dos Trabalhadores têm um trauma, Dimas de Matinhas, em relação a lançar candidaturas à presidência da Câmara e se estrepar. Uma vez fizeram lá uma articulação, quem acabou se elegendo? Severino Cavalcante, o pernambucano, lembram? Depois fizeram uma articulação contra o rapazinho bonzinho, aquele menino bom lá do Rio de Janeiro, hein? Fizeram uma articulação que acabou dando, sabe em quê? No impeachment de Dilma Rousseff, somente. Então, Lula está escaldado, e gato escaldado tem medo de água fria. Eduardo Cunha foi quem estrepou Dilma Rousseff, deixou passar o impeachment, batalhou e aprovou. Por quê? Porque queria ter o apoio do Partido dos Trabalhadores para se manter na presidência da Câmara, e o partido botou outro candidato e deu no que deu. Então Lula está fazendo política como se deve fazer política no Brasil.
Quem se atrever a ir contra esse esquema, esse sistema, cai do cavalo, conforme os exemplos que nós conhecemos. São 6h32 na Paraíba. Saudar, como sempre, aos grandes amigos e amigas que estão na escuta. Está aqui Valdec Nóbrega, professora Geovita Maranhão, Marcos Farias, lá de Esperança, Odeval Martins, lamentando a situação de Pelé, o rei do futebol. Pelé, minha gente, agora só Deus, viu? A medicina fez o que pôde, está fazendo o que pôde, e chega a um ponto que não tem mais o que fazer. Quando você está com câncer e faz quimioterapia e faz radioterapia, não funciona, não tem mais o que fazer, infelizmente, né? A situação de um cara que fez o que fez pelo Brasil, conhecido do mundo todo, ganhou muito dinheiro, alisou e adoeceu no fim da vida. E cadê os amigos, né, que correm todos de perto nessa hora? Valdênio de Queimadas, boa noite. Juscelino Salles, um abraço. Professor Wilson Siqueira, novembro está por um fio, Paulo Roberto. Agora, essa fotografia que você mandou aqui, eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço essa criatura, viu, Wilson? Estou olhando direitinho aqui, tentando identificar. Dá-se uns traços com alguém que eu conheço. Não lembro exatamente quem. Sargento Nogueira, boa noite. Está em Barra de Santa Rosa. Pedro, aqui no bairro do Catolé, como sempre na escuta. Muito obrigado. Sandro Moretti, na Bela Vista. Paulo Roberto, você tem notícias de Elton Orlando? Não, Sandro. Depois que eu saí da Rádio Cidade, eu não encontrei mais o Elton Orlando. E como a Rádio Cidade morreu, né, saiu do ar, desapareceu, não escutei também mais o Elton Orlando. Se alguém tiver informações sobre ele, que me passe, eu não as tenho. O meu querido Dimas de Matinhas, estou com 50 janeiros, nunca vi um presidente que preste. Não tem esperança de ver daqui para frente. Tem gente que está ficando desiludida, né, com a política, por conta dessas... Que é o seguinte, a gente precisa ser realista. Você tem o seu, eu tenho o meu, às vezes o seu também é o meu e às vezes não é. Agora, nesse Brasil de hoje, eu digo isso e espero que ninguém se ofenda. Falta homem. O Brasil de hoje se ressente de lideranças. Homem de palavra, homem de ação, homem de coragem. Não tem mais um monte de molenga. Agora é fardado, é sem farda, é para onde você correr. Um eito de cabra mole, como dizia minha avó, que não inspira confiança da população, que fica carente de líderes, procurando alguém em quem se amparar e não encontra mais. Infelizmente, quando vai surgindo alguém, você diz, chegou a nova liderança, aí é pior do que as outras. Sérgio Moro vai ser a salvação, picareta igualzinho aos outros. Deltão da Lanola, picareta igualzinho aos outros, não é, Gustavo Carneiro? Marcos Soares está no Rio de Janeiro. Agora, meu Deus, aí ficam querendo fazer liderança, fabricar. Ah, vai ser agora, olha, João Campos, é a grande liderança. Zero. Tabata Amaral. Aí eu disse, não, a liderança agora vai ser Kim Kataguiri. Olha cada figura que vai surgindo. Não dá um caldo. A maioria não dá um caldo. O Brasil se ressente de homens com H, como diz Antônio Barros na música. Não tem mais não. Não cabe calça frouxa que está aparecendo por aí. Assis do Santa Bárbara, boa noite. Antônio Clemente, Lindenberg, meu amigo ouvinte. Carlos do Pastel, está lá em Pocinhos. Marcos Soares chegando agora, mas disse que vai sair já já. Vai tomar uma verdinha, né? Hoje termina o Novembro Azul. Você está em dia com o exame? Gustavinho Carneiro, esse ano eu não fiz. Não fiz ainda, mas o ano não acabou, né? Posso falar com meu amigo urologista, Dr. Francisco Buriti. Posso conversar com o meu amigo, Dr. Evaldo Dantas da Nóbrega, para fazer, tranquilo. Mas o ano passado eu fiz, zeradíssimo, zerado. Podemos conversar sobre o tema. Pedro aqui no bairro do Catolé também me ouvindo. Emanuel Erivan. Eu quero saber quem é, viu, Erivan? Pois bem, estamos à cata de novas lideranças. Eu lembro quando surgiu Collor de Mello, caçador de Marajá, Ave Maria. O homem do partido pequeno, lembro, acho que era o PTN na época. Aí se elege presidente da República, deu no que deu. Aí fica caçando, quem vai ser? Aécio Neves, quase ganha a presidência da República.
Mas, meu amigo, descobriram que era mais picareta do que os outros. Queria matar até o primo, porque o negócio lá da divisão do racha, da propina. Lembram disso? Aí vem agora Jair Bolsonaro. Quem é? O capitão Jair Bolsonaro. Aí Bolsonaro, no dia que Alexandre de Moraes disse, esse aí você não pode nomear não, pronto, ali acabou. Ou vocês pensam o contrário? No dia que o ministro Alexandre de Moraes disse, ei, esse diretor, esse chefe de polícia aí você não pode nomear não, tem que nomear outro. Ali ele se curvou, ali acabou. Ali acabou o governo de Bolsonaro. Agora não vê quem não quer, quem é apaixonado, quem é, né, deslocado, quem tem lavagem cerebral. Aí agora você está esperando quem voltou Lula. Por quê? Porque não tem ninguém. A mesma turma do PT que teve com Lula nos seus dois governos e nos governos de Dilma, um deles interrompido, está voltando porque não surgiu nenhuma liderança nova. Diga uma liderança nova. Não tem uma liderança nova que inspire confiança em nenhum partido. Esse presidente do Senado do Congresso é uma rola beba, é uma pomba lesa, o Rodrigo Pacheco. O da Câmara é muito sabido, sabe articular, está com o orçamento secreto na mão, é tudo assim. Aí você saia estado por estado, procurando uma liderança. Ave Maria, a nova liderança agora vai ser Eduardo Leite. O gaúcho. O gaúchão lá, Eduardo Leite. Hein? Ainda ensaiou para ser candidato a presidente da República. Meu amigo, aí você sai procurando no sul, no sudeste. Talvez, dependendo do que faça em São Paulo, o Tarcísio de Freitas vire uma liderança nacional. Talvez. Vai depender do desempenho, como governador de São Paulo. Aí Rio de Janeiro não tem, Centro-Oeste nem se fala. Quando surge é Simone Tebet, passando para lá e para cá, já está aliada a Lula também. Ela quer ser candidata à presidência da República daqui a 4 anos. Aí vem para o Nordeste. Qual é a liderança nordestina? Diga uma. Diga o nome de um nordestino que tenha projeção nacional para se consolidar. Vá. Pode procurar. ACM Neto, vai. João Campos, aqui de Pernambuco. Flávio Dino, do Maranhão. A não ser que Araújo Neto queira que a prima dele se candidate à presidência da República. Quem é? A governadora do Rio Grande do Norte, aqui do lado. Prima do professor Araújo Neto. Hein? Fátima Bezerra. Como é o nome dela? Fátima Bezerra. Pronto. Sai procurando uma liderança nacional? Paulo Roberto, só vai ter liderança quando o sujeito tiver 3 no lugar de 2 e 2 no lugar de 1. Entendeu? Entendi. Como dizia Juarez Amaral, cara pálida. Está aqui. Quem mais? Paulo. Eles não se reúnem para aprovação da PEC. É para aprovação da cash, que é grana em inglês, provavelmente. Barbosa, meu amigo Barbosa, da Eletrônica Barbosa, lá de Esperança, está me ouvindo na capital paraibana. Voltei na certeza de que era para valer. Da primeira vez, falhou, como diz um amigo meu. Não é assim? Irmão Alberto, saudações, um abraço. Doutor Gildo Lima do Nascimento também disse que novembro está por um fio. Essa foto aí, doutor Gildo, foi a mesma que o Wilson Siqueira mandou. Eu tenho a impressão que eu conheço esta criatura. Eu não sei de onde, rapaz. Agora, esses traços aí não me são estranhos. De jeito nenhum. Eu acho que já vi esta criatura em algum lugar do passado. São 18 horas e 41 minutos. Agora, 6h41. Esse povo aí, esse pessoal que o ouvinte falou aqui, o Iremar e outros, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, quem mais? Edir Macedo. Meu amigo, na hora que Lula estalar o dedo, corre tudinho para perto dele. Vamos fazer um culto aqui no Palácio, companheiro. Vamos fazer um culto aqui no Palácio. Corre todo mundo para lá. Todo mundo. No outro dia, pronto, tiver um patrocínio, um negócio, todo mundo vai apoiar Lula. É desse jeito. E Lula é do ramo. Lula, quando estava na presidência, inventou as sessões de cinema lá no Palácio da Alvorada. Convidou muita gente para assistir filmes por lá com ele. Tinha filme de Johnny Wayne, tinha filme de Mandrake, Fantasma, Ringo, Django,
aquele pessoal todo, viu, Gustavo Carneiro? Vez por outra ele convidava. Eu lembro que teve uma sessão que Cássio Cunha Lima era governador da Paraíba e Lula disse, Cassim, vem pra cá pra assistir. Aí Cássio foi e tal. Vez por outra ele levava uma dupla sertaneja, que Lula também gosta de uma musiquinha sertaneja. Alguns membros desse elenco de artistas sertanejos estiveram apoiando Bolsonaro, mas na hora que Lula chamar também e dizer, companheiro, nós vamos contratar vocês para fazer uns shows por aí, vira tudo lulista de novo, a gente já sabe que é desse jeito, e assim o Brasil vai ser tocado. E tem uma coisa, quando Lula chama esse pessoal para uma reunião no palácio, para um jantar, para uma... é na base da cachaçinha do professor Uba. E ele mesmo bota e espreme o limão. Tem aquele negócio de espremedor de limão, você aperta não, é na mão. Aperta, toma um e acabou a história. O Marcos Farias, nosso amigo auditor fiscal lá de Esperança, mandando um abraço para o Dr. Gildo Lima do Nascimento, que ele conheceu no último sábado. Dr. Gildo é uma simpatia quando chega nos lugares, cativa as amizades. Sargento Letício, eita pau. Ainda tem homem com H nesse país. Assim canta Ney Mato Grosso, estragando a música de Antônio Barros. Pronto. Ney Mato Grosso é o verdadeiro homem com H. Acabou a história. O outro pergunta aqui se eu conheço Fernando Nakagawa. Se for o da CNN, eu conheço o Japa, que é comentarista. Se Voz Me-Sei estivesse referindo a ele. Hulk, o Gari de Alagoa Nova. O show da posse vai ser com Pablo Vittar. Não sei. Eu não sei, Hulk. Quem é que Lula vai levar? Quem está resolvendo esse negócio da posse é Janja, Rosângela, a mulher de Lula. Ela que está resolvendo essa situação toda. Paulo, é muito cedo para criar expectativa, mas aquele rapaz lá de Minas Gerais, que era vereador e que foi o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira, não leve fé não, viu, Sandro Moretti? Não tem jeito não. É como diz o meu amigo Wilson Siqueira, perdoe a expressão, mas eu vou dizer, é um porra louca desses que surgem assim pela internet, não sabe? E hoje em dia você, Ave Maria, vira liderança se tiver like. Eu tenho os likes. Eu tenho 300 mil seguidores. Pode ser 0 de conteúdo. É o que vale. Araújo Neto, 250 mil seguidores. Professora Geovita Maranhão, Araújo Neto está agradecendo o presente. Ele passou para resgatar o presente hoje. O Dr. Gildo Lima do Nascimento retribui o abraço do Marcos Farias. E o meu amigo Josafá Fernandes, lá de Guarabira, diz, Paulo, eleição, Copa do Mundo e festas de final de ano. Quando é que o brasileiro vai trabalhar, hein? Meu amigo, com esse negócio de 600 aí, mais 150 por cada bruguelo de 6 anos abaixo, pouca gente vai querer trabalhar. Pouquíssimas pessoas vão querer trabalhar. Já estava difícil você arranjar alguém para fazer um trabalho braçal qualquer. Agora é que a turma não vai querer mesmo. 6h45. O Tribunal Superior Eleitoral, só confirmando uma informação que a gente deu rapidamente ontem, confirmou a diplomação de Lula e Geraldo Alckmin para o dia 12 do próximo mês. O mês que começa amanhã, 12 de dezembro. Essa diplomação, ela pela legislação eleitoral, pode acontecer até o dia 19, mas foi antecipada para o dia 12 a pedido de Lula. Aí eu acho o seguinte, eu acho curioso é que eu fico recebendo, vocês sabem, o dia todo e a noite toda, não para de chegar mensagem no meu telefone e eu acho que chega nos de todos os colegas de imprensa, né? Foi jornalista, foi radialista, tem aqueles grupos de imprensa e tal, fica chegando coisa sem parar. Aí hoje eu recebi mensagens mais ou menos assim, olha, vai ser diplomado, agora tomar posse não toma. Até ontem era assim, não vai ser diplomado e nem vai tomar posse. A gente não deixa e a gente não quer.
Aí Alexandre de Moraes disse, vai ser diplomado no dia 12, e é o diploma que habilita a posse. Aí agora já estão dizendo, ele vai ser diplomado. Agora empossado não vai de jeito nenhum. Vai ser diplomado e vai ser empossado. Ontem à noite, se você, meu amigo e minha amiga, gosta muito de Bolsonaro, votou nele e não quer que Lula assuma de jeito nenhum, fique sabendo que ontem à noite o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi jantar com os apoiadores, Valdemar Costa Neto e vários deputados que foram eleitos, principalmente pelo Partido Liberal, que é o partido ao qual o presidente está afiliado, e que tem como manda-chuva o Valdemar Costa Neto. Aqui da Paraíba tinha pelo menos dois. O Wellington Roberto, que é do partido, e o Cabo Gilberto. O Wellington Roberto foi reeleito, no rabo da gata, mas foi, e o Cabo Gilberto, que teve mais votos do que ele. Hoje o Cabo Gilberto, tem alguém mais bolsonarista na Paraíba do que o Cabo Gilberto? Diga aí. Você conhece alguém? Não tem, eu não conheço nenhum sujeito que seja mais bolsonarista na Paraíba do que, pode ter igual a ele. Aí o Cabo Gilberto deu entrevista hoje e disse, Cabo, como é que foi, deputado, como é que foi lá a reunião, tal, jantar? Não, a gente foi receber o presidente porque ele não tinha saído de casa ainda para aparecer em público, não é? Desde o dia 30 do mês passado, aí veio e ficou lá com a gente e ninguém falou nada com ele, era só para jantar nele, dar risada e tal, e nós vamos cumprir o nosso papel de fazer oposição. O Cabo Gilberto, meu amigo e minha amiga, você que está na frente do quartel de noite, batendo bomba e prestando continência e marchando, 1, 2, esquerda, direita, 1, 2, 3, 4, tem um bocado que está assim na frente do quartel. O Cabo Gilberto, bolsonarista, sabe que Lula vai tomar posse e diz que todo mundo ligado a Bolsonaro vai fazer oposição a partir de 1º de janeiro. Entenderam como é o negócio direitinho? Aliás, Bolsonaro chegou com Valdemar Costa Neto e alguns ministros, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, só chegou depois. Sabe o que aconteceu na entrada lá do restaurante? Deram uma vaia, os bolsonaristas que estavam na frente do restaurante, deram uma sonora vaia no presidente da Câmara, Arthur Lira, porque ele está negociando com Lula a aprovação da PEC, para se manter presidente da casa. Aí, traidor, Arthur Lira dando risada. Arthur Lira, eu imagino que ele estivesse falando para dentro, dizendo, bocado de otário, vocês não sabem o que é política. Bolsonaro não é mais presidente, o presidente vai ser Lula. Se Bolsonaro voltar um dia, eu estarei perto dele de novo. E se for Paulo Roberto, Gildo Lima, Emanuel Ivan ou Marcos Soares, eu também estarei de lado. Eu sou governo, não quero saber quem é que está comandando o governo, não. Então é preciso que essas pessoas tenham consciência de que o processo aconteceu. Alguns acham que houve fraude, outros acham que não. Quem acha que houve tem centenas de argumentos, milhares de argumentos, mas apenas da boca para fora. Nada que tecnicamente possa provar que houve fraude. O que os sabidos, em termos de informática, os catedráticos, os letrados, os diplomados, os que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado, dizem é que é possível fazer fraude. Agora, em ser possível e você dizer que alguém fez, há uma distância muito grande. Isso é como um sujeito pilotando um avião. Se o piloto quiser derruba o avião, derruba. Então, o que os engenheiros, o pessoal craque em tecnologia da informação, os engenheiros eletrônicos dizem, é que se quiser fazer uma fraude na urna eletrônica, faz. Mas você não vai dizer que alguém fez, que você não tem como provar, entenderam? Então, tem gente ainda hoje no Brasil achando que houve fraude, que o processo foi todo feito para derrotar Bolsonaro e que ele ganhou, mas o Poder Judiciário está dizendo que foi Lula que ganhou. Essas pessoas acreditam nisso. E acham que Lula não toma posse de jeito nenhum. Aí você vai fazer o quê? Não tem, né? Paulo, esse assunto de que Eduardo Bolsonaro foi no Catar levar um pendrive. Meu amigo, isso é igualzinho à história de quando eu vinha de João Pessoa um dia. Uma noite, na realidade. Eu trabalhei num jogo em João Pessoa, um jogo do Campeonato Paraibano,
eu não lembro qual foi, e eu, conforme já disse tantas vezes a vocês, eu, para ganhar mais dinheiro, eu saía no meu carro. Olha só a luta. Eu era gerente de uma loja na rua João Pessoa, no Corel, perto da Rádio Caturité. Fechava a loja 5h30, entrava no carro, que a Rádio Caturité ali perto, da loja onde eu trabalhava, botava a equipe esportiva dentro do meu carro, com todo o material de transmissão, e eu saía, depois de um dia de trabalho na loja, dirigindo até o Almeidão, montar todo o equipamento de transmissão, saía voando daqui para João Pessoa, 5h30 saía, 7 horas chegava lá, montava todo o equipamento para quando terminasse o projeto Minerva, que era depois da Voz do Brasil, lembram? Tinha a Voz do Brasil e tinha o projeto Minerva. Aí eu já tinha deixado de ser gerente da loja, motorista da equipe e técnico de som, e já virava locutor, olha só. Aí narrava o jogo, terminava 11, 11h30. Quando terminava o jogo, eu parava de ser locutor, virava técnico de novo, de som, para desmanchar todo o equipamento, botar no carro, reunir a equipe e voltar para Campina. E quando chegava em Campina, eu tinha que levar todo mundo em casa, porque era madrugada. O equipamento da rádio eu deixava na mala do carro para entregar no outro dia de manhã, porque a loja era perto da rádio. Mas o pessoal que ia comigo, eu tinha que deixar um por um. E eu era o último a chegar em casa, e 7 da manhã eu tinha que estar de novo na loja. Então, numa das vindas de João Pessoa para cá, eu cochilei. Dei vários cochilos, e graças a Deus nunca virei, nem nunca saí da pista, sempre acordava, alertava assim, aqueles cochilos rápidos que você dá, lampejos entre estar dormindo e acordado. E num desses cochilos que eu dei, eu vi um elefante na frente do carro, olha só. Aquele delírio de sonolência. E quando eu vi esse elefante, que não existia o elefante, foi só na minha mente, tem aquela ilusão de ótica, eu pisei no freio do carro de tal modo, para não bater no elefante, que os caras que vinham comigo, o que vinha na frente e os que vinham no banco traseiro, todos bateram com a cabeça nos bancos, porque o freio foi muito, entendeu, violento. Pisei. Foi isso? Eu disse, um elefante. Aí os caras caíram na risada, não tem elefante nenhum. Então esse pendrive de Eduardo Bolsonaro é como o elefante que eu vi de João Pessoa para cá. Porque se fosse um jumento, um cavalo, um bezerro, uma vaca, aí você, tudo bem. Mas um elefante de João Pessoa para cá não tem. Nós não estamos na África. Então o pendrive do Eduardo Bolsonaro é igualzinho ao elefante que eu vi quando retornava de João Pessoa para cá, numa madrugada, trazendo a equipe esportiva da Rádio Caturité. Quer acreditar, acredite. Aí a cabeça é de cada um. 6h54. Agora são 18h55, faltando 5 para as 7. Araújo Neto mandou um abraço muito forte para o doutor Wilson Siqueira. Fátima Bezerra, Paulo, além de ser minha prima, é minha comadre. Araújo Neto disse que quando era guri lá em Picuí, porque Fátima Bezerra é de Nova Palmeira, ali, né, pertinho de Picuí e tal. Aí ele jogava castanha com Fátima Bezerra, aquele jogo de castanha de garoto da zona rural. Jogo de castanha é velho, viu? O governador Eduardo Leite, Paulo, é amigo de Wilson Siqueira. Ah, é por isso que o Wilson estava indo para Gramado, hein, Araújo Neto? Captei agora a vossa mensagem. A viagem foi adiada por um motivo superior, mas ele vai renovar a viagem lá para encontrar o governador gaúcho, bater um papo, né? Segundo Araújo Neto, são amigos. Hulk Ugari, quando você fala na professora Geovita Maranhão, eu lembro da minha saudosa mãe que se chamava Rosita. Ela, na realidade, Hulk é Geovita, Geovita Maranhão, doutora Geovita, minha amiga, professora, colega da Faculdade de Direito. João Alcântara, das Malvinas, Paulo, hoje estou na Brasiforte, trabalhando e ouvindo o programa. Obrigado, boa noite. Tony Lima, desmoralizar ainda mais os bolsonaristas, vai dar posse a Lula no dia 12.
Poderia ser no dia 22, né, para casar com o nome de Bolsonaro. Não será porque a legislação prevê que deve ser até o dia 19. Mas a multa que o ministro Alexandre de Moraes aplicou ao Partido Liberal, por conta do que ele considerou litigância de má-fé, foi de 22 milhões, que não deixa de ser um número simbólico para os bolsonaristas. O Brasil não é um país para amadores. Vocês já escutaram isso, não? Não, já escutou, Roberto Leal? Você que está em Pocinhos? Brasil é país para profissional. Pois bem, essa tragédia lá no Paraná, desse pedaço de estrada que foi destruído com o deslizamento de terra. O jogo de empurra começou. Essa estrada, eu hoje pesquisei, ela é privatizada. Ela tem uma empresa concessionária que é quem cuida da sua manutenção, da sua sinalização. A empresa diz que tinha havido um deslizamento anterior a esse grande, da segunda-feira, ou seja, caiu pouca terra na pista. Às vezes você sai de Campina para Lagoa Seca e quando você chega ali perto do Nações Residência Privê, se você olhar direitinho, quando chove muito, rola uma pedrinha pequena, um pouquinho de terra, cai um pé de mandacaru daqueles que tem lá na encosta e tal, alguma coisinha pouca ali na pista. Mas se for passando um carro na hora ali, e uma pedra, por pequena que seja daquelas, cair no carro, causa um problema. Você imagine rolar um morro inteiro para cima da pista. Então, o que a concessionária está dizendo é que antes desse grande deslizamento, houve um deslizamento menor e o pessoal da concessionária que cuida da estrada foi lá, fez a limpeza da pista, tirou, removeu todo o entulho que tinha rolado do morro e a Polícia Rodoviária Federal, que tem um posto a 6 quilômetros do local da tragédia, mandou liberar a pista. Segundo a concessionária, olha só, ela trabalha em conjunto com a PRF, que aí não é Paulo Roberto Florencio, é Polícia Rodoviária Federal. Aí eles libera. Marinei Sabino, boa noite. Valdenora e Alcides, um abraço. Quando liberou, veio o grande deslizamento e levou 7 carretas e 20 carros pequenos, 15, 20 carros, ninguém sabe nem quantos. E o fato é que tem pelo menos 30 pessoas desaparecidas, mortas naturalmente. Um bolo de terra daquele em cima de todo mundo, o morro inteiro veio abaixo. Agora está o jogo de empurra da Polícia Rodoviária Federal com o povo da concessionária. Não, a concessionária diz, eu limpei a pista e a polícia liberou. Aí a Polícia Rodoviária disse, não, a gente não liberou não, foi a concessionária que disse que podia passar. Aí ficou o jogo de empurra. A chuva continua, a estrada está interditada, engarrafamentos quilométricos, acesso ao Porto de Paranaguá, que é por lá, totalmente bloqueado, impossibilidade de resgate porque as condições são precárias e há risco para quem estiver trabalhando, e a tragédia configurada, porque esses carros todos que foram cobertos pela enxurrada estavam com pessoas dentro. Tinha carro que tinha 2, tinha carro que tinha uma pessoa só, tinha carro que tinha 3, e esse povo todo está debaixo dos escombros. E a polícia empurra para a concessionária e a concessionária empurra para a Polícia Rodoviária Federal. Pronto. Quantas vezes alguém vai ser punido? Nenhuma. Porque aqui no Brasil é assim. Há uma tragédia, todo mundo lamenta, todo mundo registra, a imprensa dá destaque, aí vem uma maior. Quando chega uma maior, a cobertura vai ser para aquela maior e mais recente. E aquela anterior fica esquecida. Completamente. Geovita disse que o nome dela, na realidade, é G-O-L, Geovita Maranhão, prima de tio Zé Maranhão, viúva do professor Antônio Carlos Maranhão. Está vendo aí como é o negócio? Feito o esclarecimento. Então, voltando, o Brasil não é país para amadores. Aqui só tem sabido, só tem esperto em todas as áreas e muitos o tempo todo agindo para dar rasteira em você. Abra seu olho. Olha, eu recebi hoje um questionamento de um amigo ouvinte e eu tenho a obrigação profissional e também pessoal
de que quando as pessoas me perguntam alguma coisa, sabendo eu respondo na hora. E não sabendo, eu pesquiso para responder. Porque como é o assunto que me foi trazido por um ouvinte, eu tenho certeza que esse assunto vai servir para outros ouvintes. Qual foi o questionamento que esse ouvinte fez? Se eu sabia explicar a ele a possibilidade de sair de um plano de saúde e ir para outro. Porque ontem eu falei aqui sobre sair de uma operadora de telefonia celular e ir para outra. Lembram? Então agora tem esse questionamento sobre plano de saúde. Ou seja, ele quer saber se é possível fazer a portabilidade de um plano de saúde para outro. Você está na Unimed, quer ir para o Bradesco. Está no Smile, quer ir para a Apvida, entendeu? E eu quero responder para ele, eu disse que ia consultar e ia respondê-lo, que isso é possível sim. Só que qualquer pessoa que esteja insatisfeita com o seu plano de saúde deve pesquisar com muita calma e se informar bem direitinho sobre os trâmites para fazer essa portabilidade, senão ele pode mudar para pior. Vou dar um exemplo aqui a vocês. A minha mãe, que faleceu no mês de abril, tinha plano de saúde há pelo menos uns 30 anos. E eu e meu irmão fizemos plano de saúde para todo mundo, para minha mãe. Minha mãe morreu em abril. Você sabe quanto é que a gente pagava do plano de saúde de mamãe? R$400 por mês. Por quê? Porque era um plano muito antigo. E as regras de reajuste do valor desse plano eram diferentes das regras para os planos mais novos, mais recentes. Ou seja, se a gente inventasse de tirar a mamãe da Unimed para botar no Bradesco Saúde, por exemplo, nós íamos sair de R$400 para 3 mil e tanto, 4 mil. Não tinha o menor sentido você sair da Unimed onde ela estava e aliás, sempre teve toda a assistência. Para nós aqui de Campina Grande, o melhor plano para quem pode pagar ainda é o da Unimed. Eu digo isso porque conheço e já, entendeu? Fui segurado de lá e tudo isso. Então você tem que pensar direitinho, porque alguns planos mais antigos, eles não têm a coparticipação. O que é isso? Você vai ao médico, faz a consulta, e se precisar ser internado no hospital, passar por uma cirurgia, você não vai pagar um centavo a mais do que paga de mensalidade do seu plano. Os mais antigos. Os planos de hoje, todos eles têm coparticipação. Não existe mais plano de saúde no Brasil, pelas novas regras, onde você só paga aquele valor da mensalidade e não paga mais nada quando for fazer um exame, uma consulta, uma internação, uma cirurgia. Então tem que pensar. Se você vai sair de um onde está a situação financeira melhor, não tem coparticipação, pesquise se você fazendo a portabilidade vai ter coparticipação, que vai mudar completamente. Todos esses cuidados precisam ser tomados, mas respondendo objetivamente, é possível sim fazer a portabilidade, com toda a cautela e se cercando dos cuidados e obtendo todas as informações. Porque muitas vezes o vendedor de um plano qualquer, para ele conseguir você como cliente, tirar você do plano onde você está e trazer para o dele, ele vai oferecer um monte de coisa que na realidade não existe. É depois que você sai de lá, não pode mais voltar, aí quando chega aqui não é aquilo que a pessoa disse. Então, tem que ter cuidado, muito cuidado, para depois não se arrepender. Dou para vocês o exemplo de que eu tinha um plano Unimed nacional. Olha, plano nacional, qualquer que seja ele, é caro, não é barato não. Mas você já faz o plano nacional para ser atendido em qualquer lugar do Brasil. Eu viajava muito, e eu fiz o plano nacional porque eu não sei o que acontece. Se eu adoecesse um dia em Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, onde eu estivesse eu teria um bom hospital, porque eu tinha um plano Unimed nacional. E o meu filho também tinha, como dependente. Quando eu cheguei com ele no ano 2010, lá em São Paulo, o doutor Lavoisier Fragoso de Albuquerque, foi que ele me disse, quando olhou, tem plano de saúde, Paulo? Tem, está aqui. Qual é? Unimed. Ah, joga fora, meu amigo, isso aí. A Unimed aqui em São Paulo está quebrada, e realmente estava, pouco tempo depois fechou. Já na época ele disse, olha, a Unimed aqui em São Paulo, não vá que ninguém atende você pela Unimed, ninguém quer. Faça tudo particular. Então eu tive esse problema, porque eu pagava
um plano nacional, e quando precisei, não pude usufruir. E Erivan me lembra aqui também um problema chamado carência. Mas normalmente, Erivan, quem faz portabilidade não vai ter período de carência. Você sai do Bradesco, vem para a Unimed, imediatamente você pode ser atendido. Quando você faz a portabilidade, não tem período de carência. Carência normalmente é para plano novo, quando o sujeito faz pela primeira vez. Tem essa coisa toda. Então, a gente, né, aqui no Brasil você só leva a cabeçada. É aquilo que eu disse, tem gente o tempo todo querendo dar rasteira em você. Tem a história do plano para internação em enfermaria, tem o plano para internação em apartamento, que é mais caro, tem o plano municipal, só em Campina Grande, para quem mora aqui, tem o plano estadual, que você atende em qualquer cidade do estado, e tem o plano nacional, que eu paguei bem mais caro e me estrepei, porque quando precisei não pude usar, por motivos já esclarecidos aqui a vocês. Tem uma outra notícia do âmbito nacional que eu vou passar rapidamente, apenas para vocês perceberem como é que esse povo age no Brasil. No auge da pandemia, quando estava aquela história da vacina, lembra? Quando estava o governador da época de São Paulo, o João Dória, aquele filé miau, brigando com o Bolsonaro, querendo ser presidente da República, dizendo que era o Salvador, que tinha vacinado o Brasil. Lembram? A vacina do Brasil. Toda madrugada chegava um avião, estava lá João Dória no aeroporto. Aquele moído todo, dava entrevista todo dia por volta de 12h30, 1 da tarde, na Rede Cultura. Lembram da história? Boris Casoy até contou outro dia que diz que o João Dória, ele tem umas coisas assim estranhas, sabe? Uns procedimentos malucos. Aí ele dizia, chamava lá o secretário e dizia: olha, hoje, 1 da tarde, entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, eu quero todo mundo aqui, todos os secretários, e eu quero todo mundo de roupa branca. Aí a correria, a mulher já estava no palácio, na repartição, volta todo mundo para casa feito doido. Você imagine, em São Paulo, você atravessar a cidade toda para ir trocar de roupa, porque o governador disse que queria todo mundo ao meio-dia de roupa branca. Negócio de doido, né? De Piracicaba, de sujeito egocentrista. Aí disse que tinha dia que era o contrário, todo mundo de preto hoje. Realmente, se você olhar as imagens que tem no YouTube, você vai ver que tem dia que está todo mundo de preto. Todo mundo de preto, de máscara preta, parecia o Zorro, um bocado de capeta, morcego. Aí disse que era João Dória que inventava esse negócio. E tinha lá um cidadão chamado Dimas Covas, um careca, do Instituto Butantan, que dava entrevista também, era o governador e ele os que mais falavam. E o cara, vocês sabem, eu vou dizer aqui uma coisa assim, fazendo uma comparação, para não ir direto aos termos, mas todo mundo vai entender. Aquela história de você fazer e não sentir, não tem? Rapaz, fulano parece que, hein? E não, né? Ele tinha cara de quem tinha acabado de fazer e não tinha sentido nada. Aquele sujeito que está insatisfeito, entendeu? Aborrecido, o tempo todo carrancudo. É como você chegar morto de fome e alguém botar a refeição na mesa e você põe na boca e não tem tempero e não tem sal. Aí você sai com uma cara de poucos amigos, não é assim? Mas isso aí também vale para a relação que eu disse de homem e mulher. Um ou outro vai e faz, mas não sente nada. Pronto. Dimas Covas. Pois esse cidadão pediu demissão hoje do Instituto Butantan. Sabe por quê? O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, mandou fazer uma investigação sobre as despesas do Instituto Butantan. E ele era o manda-chuva. Houve questionamentos por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também por conta dos gastos do Instituto Butantan. A Folha de São Paulo tinha publicado uma reportagem sobre o tema e questionado sobre parte desses casos. Dimas Covas pediu demissão do cargo de diretor da entidade hoje, reunião entre ele e o governador. O pedido foi aceito pelo secretário Davi Uip, da pasta da Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde. O Davi Uip disse que o Dimas pediu demissão por motivos pessoais. A Fundação Butantan, se você não sabe, é uma entidade privada que atua como braço operacional e administrativo em apoio ao Instituto Butantan, que é vinculado ao governo do estado de São Paulo. Enquanto a parte pública da entidade tem diminuído,
O braço privado cresceu nos últimos anos. A fundação tem sido turbinada na gestão de Dimas Covas. Quando ele assumiu em fevereiro de 2017, presta atenção, a entidade tinha 1.327 empregados, contra 663 servidores do Instituto. 5 anos depois que ele assumiu, ele tinha 1.327 quando ele chegou. Sabe quantos são hoje? Quantos empregados? 2.970. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, é que esse é o esquema danado desse Brasil. Cerca de 90% das receitas da fundação tem como origem a venda de vacinas e soros, principalmente para o Ministério da Saúde, ou seja, a gestão orçamentária do Instituto, na prática, fica a cargo dessa entidade privada, que é a fundação. A fundação, que não tem fins lucrativos, foi instituída em 89 por um grupo de médicos e professores e tem como principal fonte de renda esses convênios que são firmados com o Ministério da Saúde. Já o Instituto Butantan sobrevive de repasses da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Embora Dimas tenha pedido para deixar a direção do Instituto, ele por enquanto permanece no comando da fundação. Dimas é filiado ao PSDB e com o sucesso da vacina Coronavac na pandemia, teve o nome ventilado até para ser candidato a deputado, o que acabou não acontecendo. Um dos pontos que causou atrito com o governo de São Paulo e com o Tribunal de Contas daquele estado foi a proposta da fundação comandada por Dimas Covas de construir um edifício garagem para os seus funcionários. Localizada no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, a obra tem uma previsãozinha de custar, sabe quanto? 140 milhões de reais. Mas a previsão inicial era de gastar 300 milhões com esse edifício garagem. Diz que aí que de Minas ia sair babalu. Aí, meu amigo, o negócio começou a ser investigado, teve atrito com o governador, foi para lá, veio para cá, aí o homem pediu demissão no dia de hoje. Cara de poucos amigos, bicho era enjoado que era danado. Para dar entrevista era uma coisa. Tinha noite que eu ia assistir no Jornal da Cultura, quando saía daqui ele estava lá, com a cara feia danada, todo aborrecido, todo chato. Tem gente que é assim, né? É a pessoa infeliz. A pessoa feliz, ela é risonha, ela é tranquila, ela tem um semblante agradável. A pessoa mal amada é carrancuda, entendeu? É toda troncha, como dizia minha avó. Mensagem, Severina Emiliano, boa noite. Carlos do Pastel. Depende, né, Carlos? Para onde você correr, vai ter problema. Plano de saúde é como operadora de telefonia celular. Todos eles têm problema. Um mais, outro menos. O povo vai para o SUS, para o posto de saúde e reclama. Aí quem paga 2, 3 mil reais por mês também reclama. Não tem também, quando precisa. É o Brasil. Wagner de Lagoa de Dentro. Meu plano é Unimed empresarial. Passou a ter coparticipação, é verdade. Quando você diz, meu plano é, por exemplo, Bradesco empresa ou Unimed empresa, vou explicar por quê. Quem tem empresa, a partir do microempreendedor individual, se você tiver CNPJ ativo, você pode fazer plano pela empresa a partir de 3 pessoas. Se a empresa for uma limitada que tem vários sócios, 2 ou 3, vai. E os empregados que você tiver, também pode. Prestador de serviço da empresa tendo contrato registrado também pode. O plano pela empresa, ele custa menos, cerca de 20% do que o plano individual. Isso é apenas uma informação que eu estou passando a propósito aqui do que o ouvinte mandou. Foi o Wagner. Então, se você tem uma empresa, uma microempresa, seja lá que empresa for, e ela estiver ativa, CNPJ ativo, contrato social, tudo direitinho, a empresa funcionando, e não é só você dizer, é pegar a documentação da Receita Federal, da Junta Comercial, da Prefeitura da sua cidade, o alvará de funcionamento válido em dia. Com essa documentação, você faz plano de saúde a partir de 3 pessoas que podem ser os donos da empresa, ou o dono, o pai, a mãe, o filho, os dependentes,
ou empregados com pelo menos 20% ou mais a menos do que quem faz o plano individual. Entendeu direitinho? Eu acho que ficou claro também. É uma informação que algumas pessoas não têm. Rodrigo Oliveira, amigo Paulo, a Argentina hoje deu um show. Se pegar o Brasil, talvez atropele essa seleçãozinha limitada que nós temos. O segundo tempo, principalmente do jogo da Argentina contra a Polônia, foi o melhor tempo de jogo que eu vi até agora nessa Copa. A Argentina simplesmente jogou, como dizia o Beto de Campos, para a moça ver, mas jogou jogando. Muito diferente desse futebol que a gente viu até agora, toquinho de lado, firulazinha para lá e para cá, não. Jogou jogando, entrou em campo para jogar e para vencer. Meu amigo poeta Adalto Marques também me ouve na Cidade de Esperança. Fazer aqui uma saudação ao amigo Renato Cunha Lima, em Areia, escutando o programa, prestigiando, e os meus amigos das panificadoras Imperial de Esperança, o Petrônio, Ricardo Belarmino, Rodéria, a turma toda lá, o melhor pão Recife do mundo. Doutor Gildo Lima do Nascimento provou e aprovou. Vale a pena você, tendo tempo e querendo, ir à Esperança e comprar o pão Recife, principalmente. Tem delícias outras como sequilho, como bolachas de vários tipos, mas principalmente o pão Recife não tem igual. Vamos fazer uma pausazinha, mensagens importantes, eu volto já com a coluna política e outras mensagens que estão chegando, enviadas pelos nossos ouvintes. É bem rápido, eu volto já. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig de 1960 foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Alticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unido Alticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Fazer aqui uma saudação ao meu colega, meu amigo Joãozito Silva, da Rádio Caturité. Joãozito vinha tentando já há algum tempo instalar a sua web rádio e desde a última segunda-feira a rádio dele está no ar. É Rádio O Dia PB de Paraíba. Rádio O Dia PB.
A rádio do Joãozito está também no Rádiosnet, para quem quiser ouvir. Um abraço para ele, para o Manso, que é o Josmar Barbosa. São colegas queridos, profissionais que fazem um trabalho dos mais importantes. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h24 na Paraíba, pontualmente 7h24. Eu vejo aqui, meus amigos, 145 mensagens do WhatsApp. É só o telefone vibrando e chegando mensagens. É claro que nem todas dá para ler aqui, mas a gente vai passando assim, uma vista de olhos na maioria delas. Taperoá na audiência, Recife, Guarabira, Solânia, Pocinhos, Queimadas, Monteiro, Livramento, Cabaceiras, Alagoa Nova. Aí quando você sai da Paraíba, eu vejo aqui, olha só, Pato Branco no Paraná, Rio de Janeiro, várias pessoas, São Paulo também, Roraima, Boa Vista, Amazonas com Manaus, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Farroupilha no Rio Grande do Sul. Certo. Cadê o meu amigo Roberto lá de Várzea? Várzea hoje não está aparecendo aqui não. Às vezes aparece Várzea, às vezes aparece Santa Luzia, mas hoje não estou vendo aqui não. Eles dão uma olhada quando for na hora do programa, mas hoje não está aparecendo. Vamos à coluna política de hoje. Como foi o papo com Anchieta Araújo ao meio-dia lá na Rede Ita? Vamos acompanhar? De volta para falar sobre política, reencontrando aquele que entende de tudo, os bastidores de política, que está conosco aqui ao vivo. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde, Anchieta. Tudo legal, tranquilo? Tudo na paz. Na paz? Isso é bom. Hoje em dia, o sujeito estando em paz, é tudo. Botando a cabeça à noite no travesseiro, sempre, né?
As contas a gente vai pagando do jeito que essa der. consciência tranquila já Isso aí vai dormir, pai. sucesso total. Pois bem, o Partido dos Trabalhadores, a equipe do presidente eleito Lula da Silva, bateu o martelo e resolveu mesmo apoiar Arthur Lira a reeleição na Câmara dos Deputados. Não tem outra saída, até porque o Partido dos Trabalhadores não tem nenhum candidato para competir atualmente com o Lira, e tem um trauma dos petistas, Anchieta Araújo, com aquela história de Severino Cavalcante, lembra? Sim. E depois do próprio, o nosso querido deputado lá do Rio de Janeiro, que foi o homem responsável, o Eduardo Cunha, por tirar Dilma Rousseff. O PT achou de botar um candidato para concorrer com ele, você viu no que deu. Então, Lula e a equipe entenderam que é melhor apoiar Arthur Lira, porque Arthur tem possibilidades muitas de organizar a aprovação da PEC, que Lula precisa. E é uma coisa que a gente precisa entender, porque na política é assim. E é o primeiro caso, pelo menos que eu me lembre, de um presidente que está eleito e ainda não está empossado, ter que negociar uma PEC para o governo que ainda vai assumir. Exatamente. É uma dificuldade enorme. E aí tem que negociar com aquele que está no cargo. Não tem jeito de deixar de adiar. Fazer, não. Tem que aprovar essa PEC agora. Então, deputados querem manter o orçamento secreto, e isso é moeda de troca também para Lula, que falou mal do orçamento secreto durante a campanha, mas, para lembrar Zagallo, talvez tenha que engolir esse orçamento para aprovar a PEC, e essas tratativas todas estão sendo feitas lá em Brasília, principalmente com essa volta de Lula depois da cirurgia que fez. E tem a história também, outra moeda de troca com os partidos, do número de ministérios. É muita gente querendo uma tetazinha para mamar. E Lula deve trabalhar com 33, 35 ministérios. Tem até uma arte que a nossa equipe vai colocar aqui no telão sobre prováveis ministérios que Lula vai desmembrar e que vai também, olha só. Ministério a ser criado. Planejamento hoje está na economia. Fazenda também está na economia. Pequena e média empresa também está com Paulo Guedes. Indústria, idem. Igualdade racial. Provavelmente um ministério que vai ser criado. Aliás, o Reginaldo aqui está gostando muito, porque o Reginaldo disse que é quilombola, não sei porquê, os quilombolas serão privilegiados. Né? Hoje está no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Direitos Humanos também é um a ser criado, está no mesmo Ministério da Damares Alves, o Ministério da Mulher, que também será desmembrado, Segurança Pública, Povos Originários, e aí entre os quilombolas, Pesca, Desenvolvimento Agrário, Cultura, Previdência e Esporte. São ministérios que devem ser criados 13, 14 ou 15 para somar aos que têm. E é o estilo petista de governar. No outro governo de Lula tinha 33, 32 ministérios. E agora com essa polarização, com essa situação dele no Congresso, talvez muita coisa que nem iria fazer vai ser, de certa forma, forçada a fazer. Porque sem Congresso ninguém governa, né? Para abrigar muito. Pelo menos nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento. Porque mais tarde a gente sabe que Lula vai aos poucos aumentando sua base no Congresso. Isso é natural. Isso vai acontecer. Como disse domingo em entrevista na televisão o senador eleito Fábio Dino, ele disse: hoje Lula já tem maioria. Não é bem assim, mas vai conseguir maioria, porque governo, meu amigo, é como água de morro abaixo, vai por gravidade, sabe? É desse jeito. E o TSE bateu o martelo ontem, o ministro Alexandre de Moraes vai diplomar Lula e Alckmin no dia 12 de dezembro. A legislação prevê até o dia 19, mas Lula e a equipe pediram ao ministro para diplomar no dia 12. E Alexandre de Moraes aceitou, então dia 12, diplomas entregues, e o diploma entregue é o que habilita o sujeito a tomar posse. Agora eu só acho que tem que ter muito cuidado. O clima ainda não está bom. Pode ser que a gente tenha algumas... Que essa antecipação gere algum tipo de reação, talvez. Independente da data, eu acho que tem que se cuidar muito da questão da segurança, tanto de diplomação como posse. Porque, infelizmente, o negócio está meio... Tem muitas arestas, muitos resquícios. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi jantar ontem com apoiadores, com Valdemar da Costa Neto, com membros dos partidos que o apoiam. Deixa eu ver essa fotografia aqui na tela. Isso foi na chegada no jantar. Você vê aqui o Valdemar Costa Neto, o presidente, outros apoiadores. Bolsonaro entrou e saiu na base do que a Bruna Moraes dizia ontem na conversa aqui comigo, na base da boca de siri, não deu pio. Entra muito secalado. Exatamente. Agora, o pessoal aculpou o presidente da Câmara, Arthur Lira, apoiadores de Bolsonaro que estavam em frente ao restaurante. Arthur Lira chegou depois, Bolsonaro chegou primeiro com alguns parlamentares e apoiadores. Quando Arthur Lira chegou,
bolsonaristas que lá estavam o chamaram de traidores. Já traiu Bolsonaro. Agora você veja o que é política, porque na verdade ele foi um aliado firme. Vestiu a camisa, apareceu na campanha de outra coisa. Nós sabemos que ele segurou ali uma barra de mais de 100 pedidos de impeachment do presidente, né? Mas o cara passou ali. Sabe como é que é? O pessoal quer tudo. Se você diminui aquilo que se pretende, vem as reações. Então, Bolsonaro não falou nada, o pessoal nos bastidores, porque você sabe que em restaurante quem mais ouve as conversas são os garçons. Chega ali com a bandeja, aí escuta, né? O pessoal diminui a conversa, baixa o volume, ouve tudo. Né? E aí garçom, só olha. Você já conversou com algum garçom? Não, ainda não. As fontes em Brasília. Mas o pessoal que estava lá, tem inclusive um amigo nosso, um conterrâneo, que tem uma adega, vende vinhos lá em Brasília, me passa muito bizu. Ele disse que o pessoal disse, presidente, se manifeste, fale aí, faça uma live nas redes sociais, peça esse pessoal para sair das ruas e tal, mas Bolsonaro só fez ouvir. Não falou nada. Não quis falar nem com o Mourão naquele dia, né? Não. E aí teve um que disse, e Eduardo? Aí o Bolsonaro também não respondeu. Tem até uma postagem aí do outro filho do presidente Bolsonaro, que é o Carlos, que é vereador no Rio. Ele fez uma postagem que, se você olhar nas entrelinhas, isso foi no Twitter, dá a entender que enquanto um irmão correu para o Catar para se divertir na Copa, ele, Carlos, ficou ao lado do pai, está dormindo, inclusive com o pai, no mesmo quarto os dois, porque Bolsonaro está meio borocochô ainda e, de certa forma, depressivo, né, com a derrota. Eu só não entendo muito essas coisas, porque na política o cara não perde nada. Né? Primeiro, ele teve uma votação, continuou como um grande líder. 2 milhões de votos a menos. Uma votação espetacular. Né? Poderia, acho que estar fazendo, está aí na ativa, na rua, já, outra coisa, em termos financeiros não perde nada, já é homem rico, vai continuar com um salário altíssimo aí. Segurança, ex-presidente, segurança correta da vida, salário do PL. De capitão da reserva do Exército, né, de ex-presidente. Mas o problema é que o sujeito fica depressivo, né? Pensava em ganhar, não ganhou, fica nessa situação. Vamos para aliás, ontem também, deixa eu falar uma coisa para você e para os nossos telespectadores. Teve uma reunião em Brasília, tem uma foto aqui para a gente mostrar, que o Sinal do Luna descobriu, reunião, olha só. Aqui eu vejo Eduardo Carneiro, Teusdete Queiroga, o governador João Azevedo, o deputado Gervásio Maia Filho, e essa gravata amarela que aparece aí na pontinha, sabe quem é? Sim. É o deputado Aguinaldo Ribeiro, porque não apareceu aí na foto, mas se você olhar, tem uma gravatinha amarela na ponta de lá, abaixo de Aguinaldo Ribeiro. E esse pessoal não se reuniu em Brasília para discutir o jogo da Copa do Mundo, não. Nem seria. A discussão aí foi sobre a Assembleia Legislativa da Paraíba. Como sabe-se, Eduardo Carneiro é um dos que pretende dirigir a casa, então teve esse encontro, essa reunião, articulações, a gente não sabe se isso vai prosperar ou se faz parte de uma articulação para que todo mundo acabe, de certa forma, conquistando aquilo que pretende. Aqui no estado da Paraíba, a Justiça marcou para o dia 11 de dezembro votação de vereadores na cidade de Monte Aurélio, lá no extremo oeste do estado, porque todos os 8 vereadores da cidade perderam o mandato por conta de fraude na chamada cota de gênero. Todo mundo? Todo mundo, os 8. E a Justiça marcou eleição só para vereador no dia 11 do próximo mês. Eleição só para vereador, eu acho que eu não é um caso inédito, né? Pelo menos que a gente saiba. Tem uma outra questão que foi destravada, que nós abordamos aqui, aquele terreno pretendido pelo governo do estado, nas cercanias do Estádio Amigão, para a construção da chamada Estação da Cidadania, foi liberado pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Com a liberação do terreno, e o dinheiro já está em caixa, segundo o vice-governador eleito Lucas Ribeiro, que é também vice-prefeito de Campina, a obra agora vai caminhar, porque Bruno Cunha Lima liberou o terreno. Então, Terceira Guerra Mundial não vai acontecer. Não vai acontecer. A notícia final de hoje diz respeito a dinheiro, liberação de dinheiro. O governo do estado da Paraíba concluindo o pagamento da folha de novembro, o prefeito Bruno Cunha Lima também liberando hoje, e o Reginaldo Bastos, que faz questão que eu e você sejamos os mais realistas possíveis aqui na tela. Quando eu fui entrando, ele disse, você vai falar em dinheiro, vou. Mostre pelo menos 2 oncinhas lá para o pessoal ver. Isso que tem, isso é dele, viu? Tem outro moço, mostre lá que tem dinheiro para todo mundo hoje, da prefeitura e do governo do estado. Muito bem. Tá vendo aí? 50 de cada, viu? 50. Uma oncinha para cada um. Isso aí. Boca maldita. Tem hoje, tem hoje. Falta não. E como diz aquele nosso amigo, essa é para você. Como é que o governo Lula vai
denominar o orçamento secreto, já que era contra o orçamento secreto. Mas parece que é pela emenda do relator, né? Mas já querem uma outra denominação. Não, a emenda do relator também não está bem. Vou inventar outra. Mas não falta criativo. Não falta não. O pessoal é muito criativo. O pessoal precisa para criar essas coisas. Quando fala em dinheiro, não tem problema nenhum, né? Não falta opção, não, meu amigo. É isso. Até amanhã. Olha só, foi a conversa, minha gente, com a Anchieta Araújo, hoje lá na Rede Ita, com a nossa coluna política. Tem mais aqui uma mensagem do Emanuel Erivan. Segundo Germana, você e Gildo não tem mais idade para ver essas coisas. Mestre Gildo, eu não sei. Eu estou na flor da idade. Passei dos 30 agora, viu, Erivan? Olha aqui, a professora Geovita Maranhão manda mais uma mensagem. Paulo, hoje acontece a gravação do especial de Roberto Carlos, que vai ao ar no dia 23 de dezembro, será uma sexta-feira. Então, Geovita, lembrando que a gravação do especial do Rei deve ter alguma homenagem a Erasmo Carlos, né? O tremendão que nos deixou recentemente. Rinaldo Baúson, lá de Remi, Josa Pereira também, ouvindo o programa. Pergunta de ouvinte: Lulinha vai aumentar o cacau das universidades? O cacau é o dinheiro, né? Acredito que sim. As universidades federais, em sua maioria, não foram todas, a grande maioria foi transformada em comitê de Lula. Vocês sabem disso. Grande parte dos professores universitários das federais apoiou Lula, o que é normal, né? A pessoa apoia quem quer, vota em quem quer, e há uma mágoa de alguns reitores e professores universitários de Bolsonaro, porque ele diminuiu o dinheiro das universidades, das instituições. Então o Lula deve repor, imagino eu que sim. Paulo Roberto, você viu a Lapa de Galega que namora com Vinícius Júnior, atacante da seleção brasileira? Eu vi, mas eu vi na TV, como diz aquele, realmente, é uma Lapa de Galega, viu? Deve ser pelo belo sorriso, não é? Do Vinícius Júnior. Tu viu Sidney Magal no Faustão ontem? Vi também. Assisti o começo da apresentação do Magal. Eu acho o Magal, para rimar, um cara legal. O outro pergunta se eu vi a partida da Argentina contra a Polônia. Vi também. Sandro, Paulo, boa noite. A do elefante foi ótima, mas é verdade. Você sabe que qualquer um de nós, quando está com sono, você vê coisas, né, que são alucinações, né? O estágio entre o estar acordado e o estar dormindo, com o susto que você tem. Eu vi um elefante atravessando a BR-230, empurrei o pé no freio. Então foi como esse negócio do pendrive lá do filho de Bolsonaro para o sheik do Catar. Agora, o sujeito chega num país como aquele, filho do presidente da República Federativa do Brasil, é tapete vermelho, doutor. A partir de janeiro vai ser com Lula, com os que trabalham com Lula, é assim. Ele estava lá no camarote real, toda a mordomia do mundo. Eu me senti uma vez daquele jeito de Eduardo Bolsonaro ontem lá no Catar. Sabem onde eu me senti daquele jeito? Uma vez que o 13 jogou no estádio Proletário, estádio Moça Bonita, lá em Bangu. Bangu e 13, o primeiro jogo foi lá, depois teve o jogo da volta aqui. E quando o Castor de Andrade chegou na tribuna de honra lá do estádio, ele mandava em tudo, né? E viu a imprensa da Paraíba e a imprensa do Rio de Janeiro, ele botou uns 4 ou 5 garçons, um calor desgraçado, porque aquela zona oeste do Rio, Bangu, Santa Cruz, por ali, meu amigo, é quente. Quando no centro do Rio você tem 31, 32 graus, em Bangu dá 40, por aí você vê. E os garçons de smoking, gravata, borboleta, um calor desgraçado, os caras molhados de suor, o tempo todo perto da gente, com as bandejas, com bebida e comida, o que você quisesse. Tira gosto quente, tira gosto frio, era salgadinhos normais, frios e tira gosto quente. Aqueles carrinhos que vêm com uma espécie de um fogareirozinho de álcool, né? E a carne assando ali. Uísque, cerveja, refrigerante, o que você quisesse. Eu não podia usufruir disso porque eu estava narrando o jogo. Como é que você vai narrar o jogo comendo? Não tem jeito. Peguei depois do jogo.
Mas os comentaristas, o pessoal técnico de rádio que estava aqui, era todo mundo comendo e bebendo o que queria. Castor bancava tudo. Depois ele veio para cá, nos convidou ao término da partida no Amigão para um jantar em Manel da Carne de Sol. Eu fui para esse jantar. Tinha um segurança que andava com ele, que era uma metralhadora, na época a metralhadora INA, uma metralhadora que era, o exército usava, depois passou para as polícias militares. Hoje nem as polícias usam mais, porque era uma metralhadora ruim. Eu atirei muito com ela e quando você dava 30 tiros, ou seja, quando você gastava um pente de bala, o cano derretia, entortava. Não prestava não. Mas o segurança de Castor andava com a INA. E eu lembro que nesse jogo, nesse jantar lá de Manel da Carne de Sol, a moeda ainda não era o real, porque o real entrou em 94 e esse jogo foi em 86, 86. Ele deu a maior nota que tinha, não sei se era cruzado novo na época, a JCC. JCC com aquela maluquice dele lá, contando coisa e dando risada, e Castor puxou lá do bolso a maior nota que tinha e deu para a JCC nessa noite do jantar lá em Manel da Carne de Sol. Então, eu estava em Bangu e os outros colegas de imprensa do jeito que Eduardo Bolsonaro estava ontem no camarote lá do Sheik do Catar. Meu amigo, era cada mulher, a mulher mais bonita, porque ele, esse Emir do Catar, Sheik, sei lá, ele tem oficialmente 3 esposas, né? Fora as agregadas do harém. Ele tem umas 50. Aí o filho de Bolsonaro estava com a mulher, mas é claro que o Emir, para agradar, botou lá umas 20 ou 30 perto dele, para ficar por ali, ajeitando e servindo comida e bebida, e não faltou nada para o filho de Bolsonaro. Pois é, são 7h43, 19 horas e 43 minutos, mas lá e lá em Bangu tinha mulher também? Não, só tinha negão, mais preto do que eu. Agora servindo tudo a maior mordomia do mundo, nunca vi um negócio daquele. Chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado. Eu vou lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 30 de novembro de 2022, porque cada dia é único. Espero que todos vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o último dia do mês de novembro e é o dia número 334 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 31 dias, exatamente os 31 dias de dezembro, para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Sexta-feira, depois de amanhã, nós não teremos esse programa. Vocês que gostam de ouvir, de acompanhar, fiquem sabendo que por conta do jogo do Brasil, não adianta vir para cá fazer o programa, porque o povo vai estar ligado na televisão, ninguém vai ouvir, esse jogo vai passar das 18 horas e vem o Brasil ganhando, mesmo com o time reserva. Os caras têm que tomar cerveja e vão estar comemorando e tal, não vão nem lembrar que Paulo Roberto existe, só vão lembrar de Neymar, de Tite, de, como é o nome daquele lateral que vai entrar aí, o Daniel Alves e não sei quem e tal. Então, a gente faz o programa amanhã e só retorna na segunda-feira. Mas eu lembro que em seguida vem aquela seleção musical que eu faço no Capricho para que a gente possa ouvir canções maravilhosas que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Marco o encontro com vocês para amanhã por volta do meio-dia na Rede Ita, em mais uma coluna política, e depois aqui às 18 horas com o último programa A Cidade em Revista desta semana. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.